Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Bom estar aqui, me sinto em casa, nesta amada igreja. Deus abençoe a todos nós, pastor presidente dessa casa, pastor Alessandro, nosso amigo, que Deus te abençoe ricamente, minha esposa que me acompanha, juntamente com os meus filhos. Queridos, quantos encontraram, digam amém. Acompanhem comigo a leitura, por gentileza. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Oxalá que a nossa vida fosse uma linha reta, sem ondulações e declives, e que pudéssemos desfrutar de um estado permanente de estabilidade. Quem dera que essa trama que se desenrola ao compasso do tempo não nos surpreendesse com tantas coisas ou com tantas emoções, porque junto com as que nos tiram um sorriso do rosto, vem aquelas que assaltam o nosso coração de maneira tenebrosa. Quem dera que a nossa vida não tivesse nenhuma inconsistência, e quem dera também que a nossa vida pudesse ser comparada a um carro com uma direção alinhada, um veículo plano em uma estrada reta, e que pudéssemos desfrutar de tão bondosa viagem e tão bondosa e confortável estabilidade para estar ao volante. Infelizmente, a realidade se apresenta para nós, nos afirmando que não é assim. Nós precisamos nutrir a nossa espiritualidade todos os dias, porque todos os dias nós enfrentamos embates, todos os dias nós enfrentamos lutas, todos os dias um deserto novo se apresenta para nós, todos os dias nós enfrentamos lutas e dificuldades, seja em qualquer instância em que você estiver. No entanto, quando as nossas ações buscam sobrevivência nele, no que se refere a Deus, para que de fato sobrevivamos, nós contamos com a sua poderosa renovação da sua misericórdia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, a Bíblia vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e é por causa disso que nós não somos consumidos. É bem verdade que eu parafraseei o texto, mas quando nós estamos cientes disso, alivia a tensão. As cobranças interiores são amenizadas com a consciência de que, por mais acertada que seja as minhas intenções, eu sou passivo de erro, porque eu sou humano. A proporção que eu entendo a minha humanidade, faço uma reconciliação comigo mesmo e desisto das armaduras que escondem de mim a fragilidade.
e rompo então com esse frenesi, influenciado por uma geração que atropela valores, por uma geração que muitas das vezes quer nos formatar e quer nos engodar com tantas ideologias e com tantas coisas que tentam tirar a gente do foco. Mas é interessante quando nós notamos a nossa relação com Deus. Ele sempre tenciona nos mostrar aquilo que de fato somos, para nós sobrevivermos a esta humanidade caótica. Basta eu nutrir todos os dias o meu relacionamento com aquele que me deu a oportunidade da vida. Se você está aqui esta noite, é porque um dia Deus permitiu você ser gerado. Não importa a família que você veio, a tua classe social, onde você mora, Deus permitiu você vir ao mundo para que o nome dele fosse glorificado através da tua vida, mesmo passando por lutas, mesmo peregrinando no deserto. Este é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. E o texto que nós acabamos de ler é um acontecimento muito rápido daquilo que acontece conosco ao longo dos anos. Em um acontecimento muito breve, Pedro viu, juntamente com os discípulos, Jesus andando alta madrugada por cima das águas. E quando eles olham Jesus andando por cima das águas, eles ficam aterrorizados. Jesus havia despedido os discípulos, estava ali despedindo a multidão na primeira multiplicação dos pães, e os discípulos obedientemente foram tomar um barco e já estava a certa distância, mas à alta madrugada Jesus vai andando sobre as águas. Quando eles olham um ser, entendendo que é um ser que está andando ali sobre as águas, eles ficam aterrorizados. Pedro de alguma maneira consegue compreender que é o Senhor. Observe uma coisa: a distância descaracteriza a visão. Eu tenho miopia, portanto, do terceiro banco para lá, eu não consigo ver bem o rosto, e não consigo ver o rosto das pessoas de maneira perfeita, começa a embaçar. A distância descaracteriza a visão. Quando nós estamos distante de Deus, quando nós estamos distante do relacionamento com o Senhor, quando nós estamos distante da pessoa bendita do Espírito Santo, quando nós estamos distante da nossa relação com os nossos irmãos, as coisas começam a se acinzentar, a tempestade parece crescer, eu começo a ficar atemorizado. Mas eu venho de Maringá para Blumenau para te dizer que sobre as águas e sobre a luta, sobre o deserto, vem aquele, aleluia, que não é fantasma, vem aquele que não veio te trazer pavor, veio aquele que veio trazer resposta e solução para o teu problema. Quando nós olhamos o texto, há algo intrigante, porque quando Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá. Todo mundo já sabe nesta maravilhosa igreja como mais ou menos era o perfil de Pedro. Talvez um homem mais temperamental, cheio de atitude. A gente muitas das vezes se compara muito a Pedro, porque tem atitudes de uma maneira muito veemente e muito consistente, muitas das vezes até inconsistentes. Mas quando nós olhamos para Pedro, Pedro já quer também participar daquele milagre. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, pode vir, o que é que te impede? Pedro sai do barco, pisa na água, a água parece estar sólida, e ele vai andando, e enquanto ele está olhando para Jesus, há uma estabilidade, mas o texto diz que ele reparou o vento. E o que o texto quer nos dizer, dentre muitas lições que podemos aprender: primeiro,
O ser de Deus não pode ser identificado somente pelo extraordinário. Versículo 28, acompanhe comigo na Bíblia. Se és tu, mandas que eu vá. Pedro está ouvindo a voz do mestre nitidamente. No entanto, ele supõe que o ser que é capaz de andar sobre as águas pode fazê-lo também. Então, mais do que apreciar um momento e andar sobre as águas e ver o milagre que está acontecendo, é reconhecer o mestre no milagre. Pedro quer participar do milagre, não há nenhum mal nisso, até porque Jesus prontamente atende o pedido de Pedro. O problema não é esse. E qual é, pastor Melk? Qual é o problema nisso tudo? É quando eu tomo esta experiência e a estabeleço como sinal identificador da presença de Cristo. Agora, mais do que o milagre, só é Jesus, se Ele me mandar ir, se eu for, se eu participar. Portanto, as grandes heresias da história se deram quando alguém ortodoxou, sistematizou uma experiência, e Deus não quer isso. Deus não precisa provar quem Ele é. Êxodo 3,14 diz, Ele diz para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o que sou. Moisés, tira a sandália do teu pé, o lugar que você pisa é santo. Eu não preciso te dar identidade, eu não preciso te dar RG, eu não preciso falar para ti o meu CPF. Eu sou o que sou. A tua atitude é só acreditar que eu sou, e ponto final. Ele não busca autoafirmação. Aliás, quem busca autoafirmação, quem busca se achar tanto que é, no final das contas nem é. E é isso que nós vamos aprender, talvez em um culto como este. Alguém possa dizer: mas poderia ter saído assim, poderia ter sido feito desse jeito. Mas a presença do Espírito Santo pode estar tocando alguém, aleluia, no choro, na palma, na lágrima que ele derrama, na sua contrição. Eu não preciso identificar Deus somente nos grandes congressos. Aliás, quando os discípulos não sabem orar, sabe o que acontece? Jesus dá um conselho para eles: olha, eu vou ensinar vocês a orar, vou falar o Pai Nosso, mas tem uma coisa que tem um segredo maior. Quando vocês estiverem angustiados, quando vocês estiverem perplexos com as situações da vida, quando vocês estiverem passando por qualquer problema, não vão aí publicando as coisas, não, vai para dentro do quarto, fecha a porta e vai me buscar em secreto, porque publicamente eu te abençoarei. Me busca em secreto. A nossa relação se dá por fé. A nossa relação, ela se dá por fé. Portanto, quando nós cultivamos os nossos relacionamentos somente com grandes sinais, eu me sinto instável. É bem verdade que em toda a Bíblia Sagrada você vai ver grandes sinais, especialmente com a saída do povo do Egito. Você vai observar sinais identificadores. Só que na geração atual, na sociedade atual, cada vez mais a noção de valores tem sido deturpada e invertida. Portanto, eu não preciso só com grandes sinais, eu não preciso pedir algo para o Senhor a fim de que Ele me dê, para que eu estabeleça um relacionamento tão somente pragmático com Ele. Não, a minha relação se dá de fé em fé com o Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. E aqui tem uma palavra-chave para a quinta da esperança: um dia Ele vai arrebatar a igreja, a gravidade não vai segurar, aleluia, ninguém vai impedir o nosso relacionamento com Deus para a eternidade, aleluia. Às vezes eu não preciso só dos momentos de grandes coisas, eu preciso só de um colo de pai. Em 2019, o meu terceiro filho, quantos que eu falei?
terceiro, porque eu tenho 4. Nosso terceiro filho nasceu, Melk Vinícius, nasceu perfeito. E quando eu estava no HU, eu estava no parto, melhor dizendo, junto com a minha esposa, ela começou a passar mal. Deu uma hemorragia intraparto. E me retiraram da sala, fiquei em um corredor, e de repente, eu ali comecei a orar, e comecei a questionar, porque meus pais não tinham ido até Maringá para nos dar um suporte, porque parentes, familiares não estiveram ali, e enquanto os médicos fechavam a minha esposa, em um momento muito delicado, e que ela quase foi a óbito, porque foi para a UTI, tomar sangue, eu me via em um corredor, parecia cena de filme, sem exagerar. Eu olhei para um lado, não vi ninguém, olhei para o outro, não vi ninguém, era 9h25 da noite, eu disse, mas meu Deus, por que fulano não veio? Por que ciclano não está aqui? Por quê? E aí comecei a orar e a ficar com o coração tão triste. Foi aí que a voz daquele que não nos quer ver triste falou ao meu coração. Naquele corredor frio, naquele local que parecia não vi ninguém, parecia que todo mundo naquele corredor literalmente havia desaparecido. Deus falou comigo, essa parte da história eu vou caminhar contigo, é você e eu. É você e eu, não é você com teu pai, não é você com a tua mãe, não é você com os teus sogros, é você e eu. E hoje eu estou entrando com providência e te coloco no meu colo, porque eu sou o teu pai. Eu comecei a chorar, mas eu decidi acreditar de que Deus tem colo para filho quando eles choram. Segundo lugar, os declínios da vida se dão geralmente quando nós nos concentramos em adversidades circunstanciais. Olhe para a Bíblia, olhando o vento ou reparando o vento, ficou com medo. Diz o texto que Pedro saiu do barco, caminhou em direção a Jesus, porém ele observou, ele reparou, ele olhou para o vento. Já tentou caminhar sobre um espaço estreito? Se você se concentrar demais para poder caminhar por um local estreito, você vai perceber que logo vai precisar de um exercício mental muito forte, e talvez você não vai conseguir se manter equilibrado. Esta é uma lição para nós, que vivenciamos um milagre, mas insistimos em nos preocupar com as circunstâncias, como se dessemos conta dela. Pedro não tem que se preocupar com o vento, Pedro não tem que se preocupar com a tempestade, Pedro não tem que se preocupar se está escuro. Pedro tem que obedecer à voz do mestre, e a voz dele foi dizer, vem. Se Deus esta noite te mandar você ir, tu vai. Se Ele te mandar tu ficar, tu fica. Se Ele te mandar orar, tu ora. Se Ele te mandar tu jejuar, tu jejua. Se Ele mandar você consagrar a tua vida, você consagra. Se Ele te mandar você somente chorar ou caminhar, caminha, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que faz. Pedro não tem que ficar reparando. As circunstâncias podem tirar a visão, nosso foco, a nossa meta. As circunstâncias não podem ser determinantes para a nossa vida. É só um período, é só uma fase. Vai passar, logo passa. A vitória vem, porque ela vem em nome de Jesus. Porque quem é o dono da igreja é Jesus.
A gente não tem que ficar toda hora tentando encontrar respostas. Lembra de Gênesis capítulo 21, quando Agar está no deserto, quando a água do odre acaba, quando ela pega o menino e coloca debaixo de um arbusto, tenta procurar uma sombra, o menino vai chorar, o menino vai gritar, o menino vai orar, o menino vai falar, e Agar talvez se desespera como mãe. Qual é a mãe que não vai se desesperar por ver o filho a ponto de morrer? Agar vai ficar talvez com o seu coração totalmente desmaiado, mas o anjo do Senhor diz: Agar, abre o teu olho, tem água na frente, o menino não morre, no deserto eu vou fazer ele um flecheiro, ele vai casar, ele vai ser pai de uma descendência, não te preocupe, não repara o vento. Não repara as lutas. Parece ser uma insanidade, mas aquele que está em nós é maior. Aquele que nós cantamos aqui, que nos ensina a romper em fé, está conosco. Se Ele está conosco, todo o resto tem que se dobrar diante dEle. Ele é maior, Ele é bendito, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é dono do tempo, Ele é dono do vento, Ele é dono das estações, Ele é Senhor. As adversidades circunstanciais podem nos fazer esquecer o milagre que nos fez caminhar. Tem muita gente que parece esquecer de toda a trajetória, porque por um momento de luta, por um momento de deslize, por um momento ele já quer arrebentar tudo, já quer jogar tudo para fora, e não é assim. Jesus nos ensina, aleluia, a termos perseverança nele. Pessoas obstinadas são pessoas no afã de soluções imediatas, elas querem respostas. Essa geração mercantilista aí fora, do fast food, da coisa que tem que se acontecer prontamente. Não, meu querido, não, há um processo muito maior. As coisas não podem acontecer tudo da maneira que nós queremos, talvez do jeito que nós desenhamos. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e Jesus está ali ensinando. Portanto, não decline na vida olhando para as circunstâncias, para o momento em que você está vivendo. Não faça isso. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Antes da terceira lição, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos vai mostrar um homem chamado Estevão, um diácono da igreja, pregou um sermão. A Bíblia diz que este homem morre apedrejado, todo mundo conhece a história. Só que esses dias eu estava estudando a palavra de Deus, e eu me concentrei na palavra ranger de dentes. E a palavra ranger de dentes no grego é bruxo, que no português é o gatilho para a palavra bruxismo. Quando nós encostamos os dentes superiores no de baixo. Quando você estuda a morte de Estevão, ele não é somente apedrejado. Vão massacrar Estevão, vão morder Estevão, vão arrebentar Estevão, porque pregou a verdade que muitos não querem ouvir. Porque falou para mentalidades religiosas sobre uma espiritualidade que precisava ser nutrida. Porque ele tinha certeza naquele que o chamou. E quando estavam massacrando, quando estavam mordendo, quando estavam matando ele nem se importou. Ele olhou para o céu, aleluia. Ele viu os céus abertos. Ele acreditou naquele que estava lá. Portanto, eu não preciso me ocupar das circunstâncias como se eu tivesse que dar conta dela. Há um Deus poderoso nesta noite junto conosco.
Terceiro lugar, quando parecer que está afundando, se negue a aceitar este fim. Pedro começou a afundar. E ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Quantos não estão em busca da salvação? Quantos não buscam dioturnamente soluções psicológicas, soluções imediatas para a sua circunstância? As pessoas se afundam em copo meio cheio. Pessoas não se dão conta. Eu fiz um treinamento militar no ano de 2005, em um rio. 4 soldados estavam neste treinamento. Um deles não sabia nadar. O treinamento era sem colete. E nós pulamos no rio. Quando daqui a pouco pula o quarto, ele não sabia nadar e já pulou se afogando. Ele só pulou porque ele mentiu ao tenente dizendo que sabia nadar, mas não sabia. E quando nós pulamos do barco para aquele rio, ele começou a afundar. O desespero dele era tão grande que ele afundava a gente para baixo. Chegou uma hora que ele deu uma cotovelada que eu afundei. A única coisa que eu disse em minha mente foi: Deus. Eu senti literalmente uma mão me puxando da água para cima. Talvez você chegou aqui pensando que a sua trajetória acabou, sua família acabou, está tudo afundado, casamento afundado, ministério afundado, não dá mais conta, não tem colete salva-vida. Eu quero te dizer que há uma mão que vai te puxar para cima hoje. Há uma mão. Olha, alguém está no barco vendo Pedro afundar. Os discípulos estão percebendo. Talvez alguém está olhando: vamos ver até onde vai, qual é a trajetória. Será que ele vai chegar lá? Será que ele vai dar certo? Será que ele vai ser o campeão mesmo? Mas aí começa a afundar, aí começa os cochichos. Aí Pedro diz: Senhor, salva-me. O texto diz que Jesus, ele não vai em direção, depois da palavra de Pedro, em direção a ele. A Bíblia diz que ele estende a mão. Estende a mão. Para Pedro, parece que Jesus está muito longe. Mas para Jesus, é só ele estender a mão para Pedro. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que fazemos escolhas. Escute uma coisa, especialmente aqueles que já são maduros aqui e que me ouvem. Quando nós chegamos a uma certa fase da vida, a gente não pode mais tecnicamente errar nas escolhas que vamos fazer. Eu não estou dizendo que não vamos errar, vamos. Somos humanos. Mas existem escolhas que as consequências são desastrosas. É necessário o direcionamento do Espírito de Deus. Não saia fazendo concessão. Não saia fazendo coisas sem a direção de Deus. Espere Ele te estender a mão e te direcionar. Não saia escolhendo. Não saia se afogando nas consequências que vão vir de uma escolha mal projetada, de um projeto mal feito. Não faça isso. Coloque o Senhor Jesus na frente do projeto, da casa, do ministério, de que for que seja que você vai fazer. A gente corre o risco muito grande de se identificar a partir da queda. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar
é que a nossa vida ela não se reduz a tragédias, há uma beleza no milagre aqui. A nossa vida não está circunscrita a um plano de tragédia totalmente, sempre. É a síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, e acabou. Não, não aceite esse fim, não aceite isso para a tua vida. Jesus tem para você os céus, e se você quiser conhecer os céus, é só ler o Apocalipse, você vê o céu de dentro. Aquele é o teu lugar, aquele é o meu lugar, aquele é o nosso lugar, é para lá que nós vamos e ninguém vai impedir. Quarta e última lição, e eu encerro. As inconsistências da vida nos revelam a total dependência do Senhor. Se eu fosse nominar esta mensagem, eu diria: superando as inconsistências da vida. São muitas. Eu estava indo de Arequipa, lá onde a Vivian mora, minha irmã, para o Pacífico, quando um terremoto de quase 7 deu naquela estrada. O Peru, a terra treme constantemente, abalos sísmicos pequenos, mas no dia que eu fui para o Pacífico, uma cidade do Pacífico lá, o ônibus fez assim, a terra tremeu. Alguém gritou desesperado no ônibus. Olhamos para um lado, não tinha prédios, não tinha nada, a não ser um deserto. Esperamos a terra parar de tremer. Tem coisas que tremem o tempo todo, o nosso solo fica instável. No meio do nada, começa a tremer tudo. Mas a expressão da graça é lembrar que nas inconsistências da vida nós temos o colo de pai, nós temos alguém que estende a mão, nós temos alguém que vai repreender o vento, nós temos alguém, aleluia, que vai entrar dentro do barco conosco. Jesus não vai ficar pedindo explicações para nós. Ele não vai nos julgar, não vai nos recriminar. Ele tem uma mão para estender para você. Você que veio aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, uma semana, 7 semanas. Deus tem coisa grande para ti. Pastor, vamos ficar de pé? Prefira segurar nas mãos de Jesus. Pare de segurar em coisas instáveis. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Seja a base sólida da tua família. Cimente o teu ministério na palavra. Cimente o teu ministério na pessoa de Cristo. Aí onde você está, eu gostaria de orar pelo teu ministério. Porque a nossa trajetória, muitas das vezes, ela é longa. E parece que tem coisas que tremeu, ficou em falso. E aí você começa a pedir misericórdia, misericórdia, lembra de mim. Você se dá por conta de que as inconsistências da vida elas são reais. Só que independente de qualquer coisa, Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Se tiver alguém para entregar a sua vida ao Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que veio decidido a entregar a sua vida para Jesus nessa quinta. Você que tem esperança de sair daqui de maneira melhor. Você que fez concessões erradas até hoje, eu quero te convidar a dar um passo à frente. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não importa a tua idade, onde você mora, há um Deus poderoso. Oralamando, oromou-se, aramai. É uma vida? Uma vida, aplauda ao Senhor.
Eu quero ver o segundo corajoso, pastor Alessandro, porque tem aqui. Talvez a tua vida está inconsistente, está em falsa. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Talvez o teu passado foi marcado por traumas insuperáveis. Esta noite Ele pode derramar o bálsamo. Estender a mão aqui no grego é derramar sobre. Ele quer derramar o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Não sei se você é criança, adolescente, jovem, ancião. Entrega a tua vida ao Senhor. Venha, cadê a segunda pessoa? Venha se reconciliar com o Senhor. Venha, aleluia, acreditar que a esperança maior é aquele que está nos céus, mas também está no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Não tem mais ninguém, então estende a tua mão para cá. E nós vamos orar nesta noite. Vamos orar por esta vida que está entregando a sua alma para o Senhor. Supere as inconsistências da vida, não aceitando o fim que o diabo quer ditar para você. Não. Supere as inconsistências da vida na total dependência dEle. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui uma vida, Senhor, a se entregar. Talvez alguém entrou aqui, meu Deus amado, totalmente instável, emocionalmente, fisicamente, preso com as amarras, mas o teu Espírito Santo é poderoso para libertar, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, é uma quinta de esperança, mas que seja uma sexta, um sábado, um domingo, que quando eu sair do templo da igreja, eu seja a igreja. Que quando os meus pés tocarem a avenida aí na frente, alguém olhe para mim e veja o Espírito Santo. Alguém olhe para esta pessoa e veja o Espírito Santo. E onde ele for, onde ele tocar, essa pessoa seja liberta, transformada, sarada. Coloque a mão no teu coração e ore pela tua família. Há milagre na tua família, há milagre para você, há milagre na tua empresa. Já foi orado, já foi profetizado. Agora creia, creia, creia em nome